Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Mateus capítulo 12, versículo de 38 a 42. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior de Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, hoje início de semana, uma semana abençoada por Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar no controle de toda a situação, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, que Deus possa estar sempre à frente. Coloque sempre Deus à frente, que tudo dá certo, mas que você permita que a vontade dele aconteça, prevaleça na sua vida. Não a nossa, não a minha, mas a vontade de Deus. Neste belíssimo evangelho, que é bem propício para esse tempo e principalmente para esse início de semana, Jesus estava ali diante de alguns mestres da lei, fariseus, que questionaram ele, dizendo assim: me mostra um sinal vindo do céu para a gente acreditar em ti. Questionaram a presença de Jesus. Questionaram a presença dele, dizendo: me mostra um sinal para a gente crer que o Senhor é o Messias. E Jesus falou: mas nenhum sinal lhe será dado a essa geração má e adúltera, a não ser o sinal do profeta Jonas. Olha, esse sinal do profeta Jonas é um baita sinal, Mas se eles não creem, de nada serve. Mas o profeta Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E ele teve medo, tentou se esconder de Deus. Quantas vezes nós temos esse medo, E ele se escondeu, ele foi numa tripulação que estava viajando, ele entrou num barco e se escondeu no porão desse barco. E lá ele ficou 3 dias, lá ele ficou algum tempo, E veio uma grande tempestade. Olha para você ver, as nossas ações, ela traz sérias consequências, por exemplo, como uma tempestade, um pecado. Jonas escondeu de Deus, aliás, tentou se esconder, de Deus, ficou ali no porão daquele barco, sem ninguém perceber, achou que estava tudo bom, que ninguém tinha encontrado. Veio uma tempestade tão forte que toda a tripulação começou a ficar com medo. E eles então começaram a desfazer das malas, para que o navio não afundasse. Então tudo que era pesado eles jogou no rio. E mesmo assim a tempestade não cessou. Então eles começaram a procurar e encontraram Jonas escondido naquele barco. O que eles fizeram? Jogaram Jonas para fora e imediatamente a tempestade cessou. Então a consequência do pecado de Jonas foi a tempestade. Enquanto ele não foi jogado fora do barco, a tempestade não cessou. Na nossa vida é a mesma coisa. As nossas ações,
as nossas escolhas têm consequências, boas ou ruins. Então, cabe a mim, cabe a você escolher coisas boas, para que a consequência, para que os frutos, para que a gente possa herdar, para a gente possa colher coisas boas. Jonas escolheu esconder de Deus e a consequência foi a tempestade. Então, ele foi jogado para o mar. E o que aconteceu? Uma baleia, um peixe gigante, o engoliu. E ele ficou preso dentro dessa baleia 3 dias e 3 noites, refletindo o não que ele deu para Deus. Quantas vezes você já disse não para Deus? Quantas vezes você já disse assim, eu não vou nessa igreja não, eu não vou buscar Deus, Deus não existe? Quantas vezes você já falou ou pensou dessa forma? E hoje você está numa situação complicadíssima, porque você tentou se esconder de Deus, você tentou, disse um não para Deus e está sofrendo sérias consequências. Peça a misericórdia de Deus, faça como Jonas, aceitou a misericórdia e teve a vida transformada. Então esse é um sinal do profeta Jonas. Irmãos, e quantas vezes no dia a dia você já falou para Deus, me dá um sinal para a gente crer que é o Senhor mesmo? Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos apenas crer sem ver. Isso é fé. A verdadeira fé é crer sem ver, sem tocar. Infelizmente a gente tem a fé do mercado, né? Quando você vai numa conveniência, num posto, que você tá lá no balcão para pagar, tá aqueles chocolates, aqueles doces, tudo à mostra ali para você pegar. Aquilo ali é uma jogada de marketing, porque se você pega, se você toca, você compra. Agora, se estivesse na vitrine, certamente você olharia e não compraria. Mas ali como está à vista, você pega. Às vezes você vai entrar na conveniência para comprar outra coisa, mas você se encanta tanto por aquele chocolate que você pegou que você quer comprar. Mas na fé não é dessa forma. Eu só vou acreditar se eu tocar, eu só vou acreditar se eu ver. Não. A verdadeira fé é crer sem tocar, sem ver. Nós temos que parar com esse sentimentalismo, com esse emocionalismo, né? Se eu não chorar, Deus não está agindo. Se eu não arrepiar, Deus não está agindo. Se eu não gritar, Deus não está... Não, para com esse sentimentalismo, isso não é fé, isso é sentimentalismo. Quantas vezes a gente vai na igreja e não sente nada, é normal, é natural. A gente está ali pelo Senhor que nós cremos, Jesus. Para com esse sentimentalismo, porque senão você vai se afundar. Porque aí a hora que você não sentir, você acha que Deus não existe, você vai achar que Deus não está do seu lado. Então, Jesus ele corrigiu estes fariseus, esses mestres da lei, dizendo, nenhum sinal será dado a não ser o profeta Nínive, a não ser do profeta Jonas, né? Porque essa geração é uma geração má e adúltera. Má e adúltera. Se aquela geração era má e adúltera, imagina hoje em dia. Uma geração que o povo não crê em Deus, uma geração que o povo vive um individualismo gigantesco, uma geração que o povo vive uma vida repleta de pecados e de erros. Então, meu irmão, minha irmã, é só misericórdia de Deus para nos tocar nesse dia, só misericórdia de Deus para nos alcançar, porque humanamente falando, nós não saímos do lugar. É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá coragem para prosseguir no caminho que Ele deseja para cada um de nós. Então eu desejo nessa segunda-feira que a sua vida seja repleta de bênçãos de Deus, que a sua vida seja transformada pelo amor de Deus na sua família, na sua casa, por onde você andar, que Deus esteja sempre do teu lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Eu volto amanhã, terça-feira, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar.